Você se sujeita. Ah, é bem amplo, né? Não, é bem amplo. Eu falei, não é mais aquele de 19, 18, menino, né? Então, você vê. Isso. É, porque... Isso, porque há um tempo atrás, você relevava por conta da inexperiência. Não, esse menino tem 18. É a primeira namorada. É o primeiro emprego. É a primeira vez que ele tem dinheiro. Então ele foi lá e extravasou e fez, né? Envergonhou a família e tal. É o primeiro emprego, é a primeira moto que ele comprou, é tudo primeiro. Né? Mas agora nós temos isso aí. É legal chamar jovem o cara que tem 34 anos, 8 anos de igreja, já se converteu em 3 igrejas, se batizou em 2, e a gente ainda continua chamando ele de jovem e tentando dar desculpa que ele é imaturo. Mas ele tem 34 anos, já casou, descasou, tem filho, aquela luta para pagar uma pensão. E você tem que enquadrar um cara desse, por quê? Porque ele não renuncia, ele não abre mão, ele está ali sempre pá. Como é que eu vou fazer uma exegese para esse cidadão, passar para ele, ó, companheiro, veja aqui o Davi, o Daniel, o José, vê todo mundo, vê como é que essa turma se comportou na hora do pecado. Vê o que um amigo nosso, e aí é paulada, né? Lá no Novo Testamento, chamado Paulo, fala sobre isso. Sobre não cuidar disso, não cuidar daquilo outro. O que ele quer dizer quando ele fala obras da carne? O que é fruto do Espírito e o que é coisa do inimigo das nossas almas? Paulo, ele é claro, ele não tem meio termo. Paulo é formidável, né? Aqui você tem que fazer um exercício mínimo, mas tem que fazer para extrair a direção, o ensinamento. Com Paulo, não, né? É só ler para o infeliz. Se ele conseguir ouvir, pronto. Já está bom, porque é muito claro. Abandona o pecado. Né? Cuida com a concupiscência dos olhos, com a carne, e os desejos. Pronto, não tem erro. Ali é só ler para eles. Não tem como falar que posso fazer isso. Por quê, meu irmão? Então, me chamar, você aguentar a pessoa tanto tempo na mesma coisa. Exatamente, é. A profissão você muda de profissão. O que acontece daí... Você não consegue sair. O que acontece, né, com esses exemplos que a gente está falando, e por conta da pluralidade de igrejas, isso que a irmã falou agora há pouco, às vezes de números, o que acontece? Quando você chama a atenção, ele vai para outro, depois para outro, depois para outro. Se você pensar que você vai dar conta daquela criaturinha, é melhor você chamar a atenção. Sim, exatamente. Fica aqui 10, 15 vídeos comigo. Isso, exatamente. Mas sempre vai ter alguém do outro lado da rua, preocupado com o número, isso, como você falou. O gesto do abraçar, gente, ele é bíblico, ele é correto. O ensino bíblico me fala isso. O modelo de Cristo é de abraçar. Então, mas eu sou pecador, eu já me desviei 8 vezes. Vem, meu filho, nós vamos te abraçar. De novo. Mas e daí? Depois do abraçar, né? Então, o Cristo começou a ser perseguido pelas pessoas, porque ele tinha tanta coisa boa para oferecer, principalmente milagres, comida, a maneira carinhosa que eu imagino, ele olhava para as pessoas, ele absorvia a atenção das pessoas. Mas tem um momento do Evangelho que Jesus ficou sem ninguém, porque o discurso dele era muito duro. Aí ele olha para os próprios discípulos e fala, vocês também querem mudar de igreja? Vocês também querem ir para... Porque eu não vou mudar o discurso. É esse o discurso. O discurso é esse, é de arrependimento, é de nova vida. Aí é o Pedrão, né, que sai com aquela... Para quem nós vamos? Qual igreja que o senhor quer que a gente vá? A igreja boa que a gente conhece aqui é a sua, Jesus. Então nós vamos ficar contigo. Né? Vamos dar umas cambalhotadas ainda, mas vamos ficar contigo até aprender. Então, trazer isso para os nossos dias é muito tranquilo, gente. Abraçar, receber, acolher, amar, valorizar, né? As pessoas precisam muito hoje, demais.
serem valorizadas, né? Há uma necessidade assim urgente da pessoa ser amada. Porque tem muito, a gente manda muito coraçãozinho, gente. Mas muito coraçãozinho. Pelos meios, né, pelas mídias e tal. É coração aos milhões. Mas ser amado de verdade, né? Alguém que vai atrás de você porque gosta, porque se afeiçoou, se apegou, se interessou, quer saber do seu passado. Muito pouco. Todo mundo tem problema suficiente para ficar só com os seus. Ainda procurar mais dos outros, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um parente mais distante, um primo e tal, que está cheio de pepino, que está todo enrolado no casamento, na vida financeira. E ainda tem que ir lá aconselhar esse abençoadinho. Ah, não, eu estou muito ocupado. E hoje as pessoas estão precisando disso. Né? Eu imagino que quando passar, todo mundo tal, vacinado, e passar esse turbilhão, gente, como vai ser interessante você sentar do lado e, cara, eu posso te abraçar? Né? Vai ser muito importante, vai valer ouro isso. Né? Depois a gente vai falar mais, junto lá com o nosso seminário, nós temos dentro do seminário um abrigo de crianças, né? A Casa Lar Infantil Miriam. É um abrigo, é o abrigo da cidade hoje, ele foi já começado pela Igreja Luterana, dentro do nosso seminário, aqui na Boiadeira. Já tem 30 anos, esse ano está fazendo 30 anos, e hoje ele é o único abrigo da cidade. Tinha mais 2, fecharam e tal. Hoje ele é o único abrigo, ele recebe meninas de 0 a 18 anos, incompletos, e meninos de 0 a 12, incompletos. Se ele tiver mais que 12, daí tem um abrigo só de meninos. Mas é incrível, é assim de cortar o coração a necessidade que aquelas crianças e adolescentes têm de afeto. Eles chegam, eu costumo dizer, eles chegam com o coração ressecado de afeto. Tá, entende? Desidratou, não tem mais nada, não tem mais uma gota de afeto, de atenção. Tem uma série na Netflix que fala muito sobre isso. Uma das séries mais lindas que eu vi na Netflix, chamada Annie with A, que fala justamente disso, da orfandade, da aceitação da sociedade, dos estigmas que o órfão sente, carrega. Escola, Exato. É a coisa mais linda. E quando eu assisti com a minha esposa, né, essa série, pensa num homem que chorou. Rapaz, a gente vira menino, né? É a coisa mais linda do mundo. Porque eles estão assim, né? E mostra justamente isso, a carência. Pastor, e assim, não é mais da criança. Tem marmanjo, tem gente como nós, assim, ó, 30, 40, 50, 60 anos, com o coração ressecado. Faz quanto tempo você não leva um abraço, cara? Alguém senta e realmente conversa contigo, assim, interessado, olhando para você mesmo, demonstrando carinho, afeto. Eu quero saber o que está acontecendo contigo. Não tem, gente. Nós não temos mais tempo para isso. Só um exemplo das crianças. Hoje, pastor, não tem muita criança órfã. Órfão. O que é o órfão? É quem não tem pai e mãe. Nós temos 12 crianças dentro do abrigo. Uma menina é órfã hoje. O abrigo ele sempre está cheio, a capacidade é para 20 crianças, sempre ele está cheio, mas agora, como o Covid em Campo Mourão, aqui também, aí os últimos 2 meses foi um negócio tenso. A vara da infância deu uma apertada e o Conselho Tutelar não tem feito abrigamento. Então, desde que começou o ano, para não correr o risco de trazer o Covid para os funcionários, para as outras crianças e tal. Então, eles estão abrigando crianças em casos bem extremos. E algumas foram saindo, por isso é que só tem 12. Mas, normalmente, a casa está sempre cheia. Ano passado, a gente passou o ano todo com a casa cheia. Tivemos 115 crianças ano passado, de janeiro a dezembro. Não ao mesmo tempo. Isso. A gente chegou a ficar vários meses acima de 20. O máximo foram 26 crianças. 26. Aí a casa está lotada. Aí você tem que colocar 2 bebês no mesmo berço, um para lá e um para cá. Nesses 26, a gente tinha 5 bebês. 5 bebês pequenos. E uns 7 adolescentes. Qual que dá mais trabalho? Adolescente ou bebê?
as cuidadoras falam assim, eu preferia 10 bebês do que uma adolescente igual essa Mariana. Ou essa tal. Porque adolescente é terrível, eles são agressivas, né? Elas vêm com um linguajar muito pesado. Agressividade ao extremo, por conta do contexto de casa. Em casa tudo é resolvido na porrada, na violência, no palavrão, no xingamento. O incentivo dela é, vai lavar a louça sua. Como é que a gente faz para os nossos filhos lavar a louça? A gente troca, a gente faz tabela e cola na geladeira, a gente promete coisas, não é? E assim, vai junto e tal, e ensina. E se ele não lavar, você mata algum? Não. Não. Mas tem pai que às vezes faz na base da violência, dos gritos, ofensas gravíssimas. Aí ele chega no abrigo e ele não quer fazer nada, nem esticar o lençol por conta disso. Ninguém manda em mim. Mas não estou mandando, eu estou pedindo. Por favor, fulana, estende a sua toalha. E aí eles fazem por birra, né? Deixar no chão, de molhar todo o banheiro, de não... É complicado. Mas o resumo é, gente... Quem cuida deles? Os professores ali, a turminha que está dentro? Não, tem as cuidadoras, né? Tem os funcionários. Tem sempre 2 cuidadoras em regime de escala, né? Que são 24 horas, 7 dias por semana que elas se revezam para cuidar de Tudo ali dentro do seminário. tudo lá naquele cantinho. Lá, você viu lá, né? Naquela estrutura mais lá embaixo, lá onde eu fico lá, né? Mas o resumo é esse. Crianças e adolescentes totalmente carentes de afeto. Totalmente. Teve um fato um tempo atrás de um garotinho, 7, 8 anos, ele chegou daquele jeito, a maioria deles chega bem sujo. Né? Essa semana, a menininha que foi acolhida na segunda, anteontem, 6 aninhos, Isabel, ela chegou descalça. É o padrão, assim, chegar descalço, sujo, muito piolho, né? E sujinha, e bem amuadinha, olhinho quase fechando, olhando para baixo com vergonha. Mas eu me lembro desse menino. Aí eles subiram, deram um banho no menino, colocaram uma roupa limpa, um chinelinho e tal, ele desceu. E eu fui, vem cá, eu não lembro o nome dele, não lembro o nome comum de criança, vem cá. E assim que eu fui do lado dele, ele fez assim, ó. O tamanho dele ele já me segurou de longe. Não, tá bom, não tem problema não. É a secura do afeto. É ser ressecado com o afeto. Aí você vai ouvindo, o pessoal do Conselho Tutelar faz o relatório, manda você ler lá um breve histórico da criança, violência, padrasto agressivo, mãe e padrasto usuário de drogas, o menino abuso, o menino está fora da escola, negligência, isso, então tá legal. Fez assim, tá bom. Falei, calma, teus dias estão contados, meu garoto, né? Exatamente. Aí você vai, as tias vão lá, e ele vai se integrando com as outras crianças. E quando a gente entra, o prazer das crianças é vir, tem os pequenininhos que agarram, mas aquele menino não. 1 dia, 2, 3. E eu falei, esse eu vou contar quantos dias vai levar para ele me dar um abraço. Né? E foi passando. Não, hoje ele faz 5 dias. Não, todos vinham, ele ficava de longe. No outro dia, a mesma coisa. Foram 15 dias, certinho. No 15º dia, ele saiu do sofá, junto com as outras crianças. Aí ele fez assim, rapaz, aí, como é que é? Aí a gente não aguenta, né? Aí a gente fica menino, né? Porque como eu estava acompanhando a situação, falei, quanto tempo uma criança leva para desarmar a barreira, né? Não me toque. Por quê? Porque o toque até então era de violência. Mas aí, se inteirando com as crianças, brincando, comendo, a disciplina da comida, tal, comer na hora certa, pá, tomar banho, brincar, vai no parque, pá. 15 dias, gente. E eu fiquei muito tempo, até hoje eu reflito sobre isso. É muito tempo uma criança baixar a guarda. Quanto tempo seria eu e você? Quanto tempo depois dessa pandemia a gente vai precisar para voltar a abraçar alguém?
Eu imagino que vai ter pessoas que não vai conseguir mais dar abraço. Ele vai ficar tão cauterizado que 15 dias, 15 meses, que ele não abraça mais. Entende? Dentro das igrejas já se Exatamente, pastor. Dentro das igrejas. Nós estamos frios. Isso, nós estamos longe. sente a frio. Isso. Agora o cara que desviou, aquele que não estava com a sua fé bem, passou esse tempo sem poder ir na igreja, assistir live para ele é legal, é necessário, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente adaptou. Mas vocês entendem da frieza que é a live. Assistir um culto é muito frio, é distante. Qualquer coisa chama atenção. O pessoal consegue assistir o culto tomando banho, jantando. Tem uns que ainda falam, muito legal, domingo eu assisti 4 cultos ao mesmo tempo. Quer dizer, não, enquanto eu estou vendo lá o Fantástico, eu assisto culto. Não é culto. Né? O que a irmã ia falar? Daí eu acho que nós podemos beber uma aguinha, né? Não era uma coisa, é todo. Demorou, eu achei que demorou muito. Mas chega uma hora que Desarma. então ainda vale a pena, né, você investir esse tempo, É. vai para isso. E essa, nós temos bem claro, né? Aqui tem um pessoal de um pouco mais de idade e os mais jovens aí. Como era a geração anterior, que às vezes faltava essas coisas, até às vezes até o básico, e agora a gente teve essa preocupação de, não, eu quero o que eu não tive. Poxa, de poder pegar meu filho e ir na loja, escolhe o tênis. E é claro que o abençoadinho vai escolher aquele caro, né? Isso. A camiseta, o celular, a gente tem prazer disso. E daí isso tem substituído, em muitos casos, o afeto, a proximidade. E nas antigas lá, voltando a pegar o exemplo da avó, a gente tinha o contato porque nem que fosse para correr atrás de uma galinha, a gente estava junto. Cerca a galinha, menino. Tava junto, exato. Você precisa ver, minha irmã, como eles chegam a brigar entre eles, por conta desse horário aí. Eles chegam a brigar, tem um horário, um momento, o lençol branco, a cadeirinha, a tia senta e começa a tirar piolho. Gente, é terrível. Só que aí, pastor, eles brigam. É a minha vez. Por que é a minha vez? Porque tem um contato.